Candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, afirma que os militares não terão participação política em um eventual governo dele. Durante sabatina promovida pelo jornal O Globo, ele criticou o candidato ao Planalto do PSL, Jair Bolsonaro, e o vice dele, General Mourão, a quem chamou de jumento de carga. Segundo Ciro, seu projeto de país não existe sem forças armadas fortes. Mas o candidato evocou a Constituição para criticar de forma dura a intromissão de líderes militares da ativa na vida política nacional. Ele aproveitou para atacar declarações do comandante do Exército Brasileiro, o general Eduardo Vilas Boas. Segundo Ciro, caso fosse ele o presidente, o chefe das Forças Armadas teria sido demitido após dizer que o novo governo poderia ter a legitimidade questionada após a facada em Bolsonaro. Ciro Gomes prometeu que, se vencer as eleições, militares não vão ficar falando publicamente sobre política. Ele disse que, além de afastado, o general provavelmente pegaria ainda um tempo de cana. Vamos lá. E tem uma frase importante que não está aí. A mais importante. O general disse que Vilas Boas está falando para acalmar as cadelas no cio. Está dando muito barulho. Pela ordem, eu não aprovo essa linguagem. Não acho que ela ajude, especialmente porque não vem com as explicações. Eu acho que o general Vilas Boas, eu já disse aqui, comandante do Exército, fez muito mal em dizer que a legitimidade do próximo presidente está prejudicada. Bom, se está prejudicada, tem legitimidade de menos. Se tem legitimidade de menos, ficamos como? Mas, já disse, repito, eu nunca vi general, comandante do Exército, ficar falando de eleição nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Itália, mas já vi falar de eleição no Brasil, na Venezuela, no Equador, na Bolívia. Nem no Chile mais general fala em eleição. Então não cabe. Né? E veja que o Chile, depois do general Pinochet da democratização, já teve governo socialista várias vezes. Então não cabe. Mas o Ciro reconheceu que o general Vilas Boas falou para acalmar as cadelas no cio. E isso está fazendo um grande barulho. Chamou os militares de cadelas no cio. Não, ele citou Bertolt Brecht. E aí que eu falo da ignorância. Não, ele citou Bertolt Brecht. Bertolt Brecht disse: o fascismo é uma cadela no cio que está sempre pronto a acordar. Como diria Bertolt Brecht? Que está sempre disposto a acordar, que está sempre pronto a acordar. É isso. É muito mais grave. Olha aqui. É muito mais grave do que parece que ele falou. E ele fala do fascismo nesse caso. Sim, existe uma conversa nos quartéis hoje sobre uma possível intervenção a depender do que aconteça no Brasil. Quando ele chama o general Mourão de jumento de carga, não é: ô jumento, seu burro. Vai lá ver o que é jumento de carga, o que é animal de carga. Deve ter até no Wikipedia. É aquele que carrega o suprimento, mas que não comanda, né? Evidentemente, a expedição. Ele está dizendo que o general vocaliza, sim, e vocaliza uma conversa. E o general deu uma entrevista ao Jornal das 10 da Globo News, em que ele disse que, a depender do caso, pode haver uma espécie de autogolpe no Brasil. E evocou o artigo 142 da Constituição. É que o artigo 142 da Constituição trata disso? Diz que os militares respondem pela lei e pela ordem? Secundariamente? Mas respondem também pela garantia dos poderes. Né? Constituídos. Portanto, e só intervém com o pedido desses poderes. Portanto, não existe isso de interferir. Eu, de fato, acho que um general
comandante do Exército não tem que ficar se metendo em política. Mas faço a ressalva também, eu preciso ler a entrevista inteira. Ele disse: não há a menor chance de os militares interferirem no processo. Bom, mas se não há, então não tem por que fazer aquela declaração. Mas aí diz o Ciro, fez a declaração para conter o que ele chamou das cadelas no CIO. Está chamando todo mundo de cachorro, de cadela? Não. Está fazendo uma citação política. Não faria nada disso no lugar dele, justamente para evitar conversa fiada. Uma coisa é uma estratégia do Ciro de querer dizer assim, eu posso combater o Bolsonaro com mais força do que o PT. É uma estratégia que ele tem. Isso é uma estratégia política legítima. Assim como o general respondeu e disse que ele é um despreparado e um desesperado. Isso é estratégia política. Outra coisa é preciso cuidar da linguagem com que se faz isso, especialmente nesses tempos, né, em que a ignorância está a serviço da mistificação. Então aí assim, se esse programa não tiver servido para nada hoje, já serve para você saber que a frase usada pelo Ciro é uma frase de um dramaturgo alemão que teve de sair da Alemanha na ascensão do nazismo. Ele era comunista, sim, ele era comunista, so what? Há peças boas, há peças ruins. O comunismo que ele abraçava era uma porcaria, era uma merda. Mas o fascismo é uma cadela no cio que está sempre pronta a se manifestar. A frase é boa. Vamos comer. O Haddad tomando pancada e o Ciro tentando penetrar no flanco do PT. Quer ver? Vamos lá. O candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, recebe o apoio de 4 das 5 maiores centrais sindicais do Brasil. Elas divulgaram um documento assinado, intitulado Trabalhamos com Ciro, pela Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, Central dos Sindicatos Brasileiros e a Nova Central. Além disso, um ato deve ser realizado em São Paulo para marcar o apoio ao ex-governador do Ceará. Bom, que a Força Sindical fizesse, a Força Sindical é presidida pelo Paulinho da Força, do Solidariedade, e o Solidariedade inicialmente, vejam, o Solidariedade inicialmente iria compor com o Ciro, era quem mais se aproximava do Ciro. Na última hora ficou preso ali ao tal Centrão e acabou indo para o Alckmin. Para todos os efeitos, o Paulinho está com o Alckmin. Sim. Agora a gente vê a Central Sindical e está apoiando o Ciro. O Ciro, evidentemente, está tentando ali um braço no sindicalismo, já que o PT tem o seu próprio braço no sindicalismo, que é na CUT. Então, está ali uma disputa. Ciro está empenhado, sim, né, em ganhar aquilo que essa altura está sendo considerada a segunda vaga. Muito bem, e o estado de saúde do deputado Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência? O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e tem a alimentação via oral suspensa. A mudança ocorre após ele apresentar um inchaço no abdômen. A equipe que atende o deputado ainda não deu qualquer previsão de quando ele vai receber alta. Segundo o boletim médico divulgado hoje, Bolsonaro segue sem febre e infecções. Hoje, ele recebeu a visita do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegoyen, que foi ao local a pedido do presidente Michel Temer. Não há nada demais nessa visita, ao contrário, eu considero obrigatória, praticamente. Isso aqui faz supor aí que a coisa não... A mudança do regime de alimentação, que a coisa não andou exatamente segundo as expectativas, o organismo humano não é uma coisa que tem essa absoluta previsibilidade. E eu sei que eu falar isso, os bolsonaristas ficam xingando aí, não vão acreditar, mas eu também não falo ou deixo de falar as coisas para bolsonarista acreditar ou não, ou outro qualquer, ou petista, ou diabo 4. Torço sinceramente para que o deputado se recupere e saia absolutamente inteiro desta. Foi o que eu falei para Dilma, para Lula, estou falando para Bolsonaro, embora sejam coisas distintas, né? E tem uma coisa também importante sobre o agressor do Bolsonaro. Vamos lá.
A Justiça Federal de Juiz de Fora nega um pedido dos advogados do agressor do candidato à presidência Jair Bolsonaro para fazer um teste de sanidade mental do cliente responsável pela facada na última quinta-feira. No despacho divulgado hoje, o juiz Bruno Savino afirma que não há elementos até agora que sustentem a existência de dúvidas sobre a sanidade mental do investigado. Olha aqui, eu ouvi esse sujeito falar, também achei que não. Porque senão a gente teria que fazer exame de sanidade de todo mundo. A gente também não pode partir do princípio de que só mata quem é insano. Só ataca quem é insano. Não, tem gente que ataca, que mata, que não é insano, não. É vagabundo, é mau caráter, é terrorista, é bandido, é... Não vamos também transformar agora a bandidagem, o mau caratismo, a crueldade, a estupidez, o que quer que seja, numa patologia. Não é? Porque se for assim, nós, então, os que não somos doentes, estaremos sempre à mercê dos pobres doentes. Não, acho que há casos em que a doença é evidente, é clara. Agora, ele falando, ele dando depoimento, me pareceu uma pessoa bastante articulada. Não estou querendo dizer com isso que pertence a alguma tramóia, não sei o quê. Agora, não vi nenhum sinal também, não sou especialista, mas não vi nenhum sinal de que ele possa ter alguma psicopatia e que mereça tratamento especial, tá? É isso aí, amanhã estamos de volta. Beijo, cuidado!